Glória a Deus. Amados, eu estou vivendo uma experiência nesse momento que eu sempre vi pessoas falando, mas eu nunca pensei. Eu nunca me imaginei numa situação dessa, né? Ontem, quando o pastor falou conosco para estarmos preparando a palavra, ou eu ou o Nilson, né? E aí a gente conversou e chegamos à conclusão que seria eu que iria trazer. E eu tinha já 2 palavras preparadas. E hoje, conversando com ele, eu falei, eu vou falar sobre isso. Fiquei à tarde ali, preparando. Eu salvei o que eu fiz. E quando eu fui mandar pelo WhatsApp para imprimir, não estava salvo. Nós procuramos, o computador não estava salvo. Falei, nossa, vou ter que fazer tudo de novo. Fiz tudo de novo. Mandei. Cheguei aqui, pedi para o Jorge imprimir para mim, o Jorge imprimiu. E aí agora, na última canção ali, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. O Senhor ministrou muito o meu coração. Não é isso que eu quero que você fale. Pega o teu caderno. E aí eu pedi para o Nilson buscar lá. E então está aqui, o que o Jorge imprimiu. Jorge, obrigada. Mas não é isso que Deus quer. Eu estou guardando isso. E vou fazer aquilo que o Senhor pediu. Amém? Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Olha, eu digo para vocês que minhas pernas estão tremendo mais do que estavam antes. Porque agora, assim, né? É algo, eu sei que é o Senhor que vai fazer, mas o temor é nosso, né? Porque a gente está aqui. Mas amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 20. A partir do verso 1. Amém? Diz assim, naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplasto de figos. Eles os fizeram e aplicaram na úlcera e ele se recuperou. Amém? É um texto da palavra muito conhecido, né? Que é um texto onde esse rei, Ezequias, estava muito doente, né? E Deus manda dizer para ele que ele vai morrer. E aí ele chora amargamente e pede para o Senhor não deixar ele morrer. E ele começa a se justificar, e ele chora, ele se derrama mesmo diante de Deus. E Deus ouve a oração dele, e manda o profeta voltar lá e dizer que vai acrescentar mais 15 anos na vida dele, que ele vai viver. Então Deus, e foi interessante porque antes dele receber a palavra que ele morreu, o que Deus disse para ele? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Deus, interessante que Deus não falou para ele, põe em ordem o teu reino, os teus bens, a tua vida financeira. Deus falou para ele, coloca em ordem a tua casa. E na palavra de Deus, quando nós lemos casa, toda vez que Deus se refere a alguém sobre a sua casa, Deus não está falando sobre a casa física, Deus está falando sobre a casa, a família, né? Os seus filhos, a sua esposa, o seu marido.
Normalmente a gente vê isso, né? Em vários textos da Bíblia. Olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué diz isso, ele está dizendo, eu e os meus filhos e a minha esposa vão servir ao Senhor. Se creres, será salvo tu e a tua casa, quando Paulo fala para o carcereiro. Então, fala, não é a casa física dele, é ele e os filhos e a sua família que mora com ele. E nós vemos que Ezequias, ele foi um homem muito próspero. Lá no livro de Crônicas, capítulo 32, lá descreve todas as riquezas que Ezequias teve. Todos os feitos dele. Ele era um homem muito próspero, era um rei que assim, ele acumulou muitos ouros, ele fez muitos galpões para guardar tudo aquilo que ele tinha conseguido acumular. Porém, Ezequias, ele não cuidou da sua casa. Se nós continuarmos lendo depois aqui, mais para frente, nós vamos perceber isso. Ezequias, ele não preparou um sucessor para ele. Ele não deixou um legado de fidelidade para os seus filhos. E nem se importava com eles. A palavra diz que o seu filho Manassés reinou por 55 anos e fez o que era mal perante o Senhor. Fez tudo ao contrário do seu pai. Lá em 2 Crônicas 33 nós lemos isso. E é interessante porque quando Manassés começou a reinar, ele tinha apenas 12 anos de idade. Então Manassés nasceu depois que Ezequias já havia sido curado. Manassés nasceu nesse período dos 15 anos, né? Porque Manassés reinou 12, ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. Então ele já tinha recebido a palavra de colocar em ordem a sua casa, de fazer coisas diferentes do que ele estava fazendo até aquele momento. De ter atitudes diferentes daquelas que ele estava tendo até aquele momento. Percebemos que Ezequias, apesar da sua fidelidade ao Senhor, não levou a sua casa a viver da mesma forma. Havia uma desordem espiritual dentro da casa dele. Porque ele se preocupava tanto em acumular bens, ele se preocupava tanto em manter o reino assim, muito bem organizado, e não se preocupava com com a família dele, com os filhos dele, com a casa dele. Não foi à toa que o Senhor disse para ele, coloque em ordem a tua casa. Algo o Senhor queria falar com ele ali, né? Ele só pensava em si mesmo. Ele era feliz com seus frutos. Então ele tinha satisfação em ver tudo que ele tinha. Ele tinha satisfação em chegar e mostrar para as pessoas que ele tinha um reinado próspero, que ele tinha muitas riquezas acumuladas. Ele tinha satisfação em mostrar isso. As suas realizações profissionais, as suas realizações talvez ministeriais, vamos dizer assim. Ele tinha prazer com a sua propriedade, com o seu sucesso pessoal. Ele era um homem que buscava ter uma vida muito confortável. Nós vemos que Ezequias era um homem egoísta. Quando o Senhor prorrogou a sua vida por mais 15 anos, ele recebe a visita de alguns mensageiros do rei da Babilônia. Nós vamos ler isso lá no capítulo 20 mesmo, de 2 Reis, a partir do verso 12. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência aos mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns, prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então ele foi lá e mostrou tudo o que ele tinha. Ele disse assim, olha como eu sou um rei próspero, olha quantos ouros eu acumulei. Ele foi nos arsenais dele lá, eu acredito que eu não sei direito o que é arsenal, mas eu imagino que deva ser um galpão bem grande, assim, onde guarda as coisas, é isso? É isso?
armas, então armas, que guardava as armas, ele foi lá e mostrou tudo lá, né, o que tinha, e se orgulhando daquilo, né? Olha aí o que eu tenho. E a Babilônia era um reino inimigo do povo de Israel. E ele se gabou em mostrar para os inimigos dele tudo o que ele tinha conquistado. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós mostramos para as pessoas. Nós não sabemos quais são as intenções do coração das pessoas que se aproximam de nós. Nós não sabemos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Ezequias também não sabia. Ele se gabou de tudo aquilo e olha só. Aí quando Isaías pergunta para ele assim, o que é que foram que viram no seu reino? Se nós continuarmos aqui, no 16 diz assim, então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Não, desculpa. No verso 15, o profeta perguntou, o que eles viram no seu palácio? Disse Ezequias, viram tudo em meu palácio, não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Então, Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha a palavra que o Senhor entregou para Ezequias. E se a gente continuar lendo, aqui diz assim, Ezequias respondeu para o profeta, boa é a palavra do Senhor que anunciastes, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Ou seja, enquanto eu viver, vai estar tudo em paz. Não vou ter problemas. Mas os meus filhos, porque aqui diz que os seus descendentes, até os seus descendentes, ou seja, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, serão levados para a Babilônia e serão eunucos lá. Ou seja, serão castrados lá. Serão homens que serão escravos lá na Babilônia. E ele disse assim, boa essa palavra, porque quer dizer que enquanto eu viver, tudo vai estar em paz. Dane-se os meus filhos, dane-se os meus netos. Que egoísmo, né, da parte de Ezequias nesse momento. Então aqui ele deixa claro que ele era um homem de coração egoísta, que só pensava nele mesmo. Não se preocupava com a sua casa e nem com a sua descendência. Não se humilhou para chorar pelos seus filhos, da mesma maneira que ele se humilhou para chorar por ele, pela vida dele. Quando o Senhor falou que ele iria morrer, ele se humilhou, ele chorou, ele clamou para não morrer. Mas quando ele recebeu a palavra que os seus descendentes sofreriam, boa essa palavra. Terrível, né? Um coração perfeito não é amante de si mesmo, mas ama o próximo. E não tem ninguém mais próximo do que a nossa família. Muitas vezes, a gente acaba deixando a nossa família em segundo plano, para querer atender outras pessoas. Não que nós não temos que atender, temos que atender. Mas o verdadeiro amor nós vamos expressar dentro da nossa casa, com os nossos familiares. É lá que nós vamos realmente, que Deus vai ver o nosso coração. Porque quando Isaías chegou para Ezequias, para dizer para ele colocar a casa dele em ordem, amados, a intenção de Isaías, a intenção do Senhor para Ezequias era justamente isso. Ezequias, olha para os teus filhos. Ezequias, olha para a tua esposa. Ezequias, olha o que você não está fazendo para a tua casa. Coloca a tua casa em ordem, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Você ainda vai ter um filho. Imagina o Deus, né? Você ainda vai ter um filho que vai governar no teu lugar. Então deixa um legado para esse menino, para que ele possa ser um homem que vai fazer as coisas certas.
Não, ele não pensou nisso. Os nossos filhos, eles precisam trilhar os mesmos caminhos que nós. Eles precisam ter um coração que ame a Deus por ver seus feitos sendo realizados nas nossas vidas. Os nossos filhos precisam olhar para nós e dizer assim: eu quero ser como meu pai. Eu quero ser como a minha mãe. Porque o meu pai ama o Senhor. Eu vejo o meu pai, eu vejo a minha mãe buscando ao Senhor. Eu vejo o meu pai, eu vejo a minha mãe adorando ao Senhor. Sabe, amados, nesse tempo que nós temos passado, de pandemia, que nós ficamos privados de vir à igreja, hoje a gente tem vindo, mas os nossos filhos ainda, as crianças menores de 12 anos, não podem estar aqui. E eu quero perguntar para você, o que é que o teu filho tem visto lá em casa? Porque quando eles podiam vir na igreja, ainda eles viam você aqui no domingo, adorando ao Senhor, levantando as tuas mãos, via você se ajoelhando, orando, no momento de confissão. Via você vindo aqui à frente, abençoando eles, colocando a mão na cabecinha deles e orando por eles. Mas e agora? Eles continuam vendo isso lá dentro de casa? Eles continuam vendo você orar? Eles continuam vendo você levantar as suas mãos e louvar o Senhor? Eles continuam vendo você colocando as mãos na cabecinha deles e abençoando eles? Eles continuam? E se o Senhor chegasse para você hoje e dissesse: você vai morrer? Como falou para Ezequias? Como que estaria? Como é que ficariam os nossos filhos? Será que os nossos filhos teriam um bom exemplo nosso? Será que nós deixaríamos um legado para essas crianças? Será que os nossos filhos conseguiriam enfrentar o mundo lá fora com aquilo que nós ensinamos para eles? Que nós temos ensinado para eles? Como é que os nossos filhos poderão trilhar caminhos de fidelidade se dentro da nossa casa existe infidelidade familiar? Como é que nós tratamos o nosso marido? Como é que nós tratamos a nossa esposa? Nós somos fiéis naquilo que nós dizemos fazer? Nós seremos confrontados dentro da nossa casa com o nosso testemunho. E é lá dentro que nós somos mais confrontados com os nossos testemunhos. Não adianta eu ser uma pessoa boa para os meus próprios olhos, porque era o que Ezequias fazia. Aos olhos dele era uma pessoa boa, aos olhos dele ele era o cara. Tanto que quando ele vai morrer, ele fala para o Senhor, né? Ele chega para o Senhor e diz assim, ó: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, feito tudo que o Senhor aprova. Feito o que o Senhor aprova. E Ezequias chorou amargamente. Então, assim, aos olhos dele, ele era um homem bom. Ele estava fazendo tudo certo. Talvez nós olhamos para as nossas vidas e a gente acha que nós somos pessoas boas. Nós não roubamos. Nós não falamos mal das pessoas. Nós não criticamos a igreja. Nós não criticamos o pastor. Nós não criticamos nosso vizinho. Nós somos bons. Mas os nossos filhos, amados, eles estão nos observando a todo tempo. Já viu aquele ditado? Que o que você fala, ensina, né? Mas como é que é? O que você fala, ensina, mas o que você faz, o exemplo arrasta, né? Uma coisa assim, né? Porque eles vão olhar para aquilo que nós fazemos. Os nossos filhos, eles não vão... Nós vamos ensinar falando, sentando, conversando. O que nós vamos falar para eles vão absorver 20%. Mas a nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso testemunho dentro de casa, é que vai realmente dizer para eles quem nós somos e como eles devem agir. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. É muito triste. Famílias que muitas vezes... Nós já vimos isso e já testemunhamos isso, assim, vendo acontecendo isso com filhos. Famílias que vêm para a igreja, adoram o Senhor, louvam o Senhor.
entrou dentro do carro para ir embora, começam a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal do louvor, começa a falar mal da palavra. Nossa, porque o culto demorou demais, porque a palavra foi muito longa, porque o louvor estava desafinado, porque aquele irmão lá podia tocar a bateria um pouco mais baixo, estava muito alto. E os nossos filhos estão ali sentados no banco de trás ouvindo tudo. Você acha que essas crianças, quando crescerem, eles vão ter amor pela casa do Senhor? Vão ter prazer em vir à casa do Senhor? Não, amados, eles não vão ter. Porque o que eles viram foi ao contrário. O que eles viram nas nossas vidas foi ao contrário. E Ezequias, ele teve uma segunda oportunidade, dada por Deus, para mudar a sua história, para mudar a história dos seus filhos, mas não foi isso que ele fez. Sua preocupação nos 15 anos acrescidos continuou sendo ele mesmo. Ele continuou preocupado com ele mesmo. Ele não entendeu o que é que Deus estava dizendo para ele. Ele não entendeu que ele precisava mudar a vida dele. Amados, nós passamos por situações nesses últimos meses bem difíceis, né? Ficamos em casa, fomos privados de uma porção de coisas, algumas pessoas perderam seus empregos. Será que nada disso nos mudou? Será que nós vamos sair disso da mesma maneira como nós entramos? Será que o Senhor não estava querendo, com isso tudo, falar algo para nós? Olha, precisa mudar isso. Precisa consertar isso. Se nós saímos da mesma maneira que nós entramos, todas as privações que nós tivemos não vai servir de nada. Qual que tem sido a nossa preocupação? Será que eu tenho me achado tão perfeita como o rei Ezequias? Como que está a minha casa? Como que está a sua casa? Quando você para agora, que você olha para a tua casa, o que você vê quando olha para os teus filhos? Quando você olha para a tua esposa? Quando você olha para o teu marido? O que você vê? O Senhor está nos dizendo hoje, coloca a tua casa em ordem. Talvez nós não tenhamos mais chance de fazer isso, como diz a música. Talvez uma chance igual a essa, nós nunca mais tenhamos. O que precisa ser organizado lá na nossa casa? Uma casa em ordem anda na verdade, vive a verdade e é liberta pela verdade da palavra. Em João 8:36 diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós ouvimos tanto esse versículo nos últimos meses, né? Do ano passado para cá nós temos ouvido tanto. Será que nós temos uma casa liberta pela palavra? Será que nós temos filhos libertos pela palavra? Será que nós temos o nosso marido liberto pela palavra? Nossa esposa liberta pela palavra? O que as pessoas lá de fora estão vendo na nossa casa? Será que nós só temos prazer em mostrar o que nós conquistamos? Os nossos bens? As nossas realizações pessoais? Será que vale a pena termos realizações pessoais e deixarmos a nossa casa morrer? Não chore por você. Clame e chore pelos teus filhos. Clame e chore pela tua casa. Seja bênção para a sua família, antes de querer ser bênção para a família dos outros lá fora. Uma casa forte suporta uma crise profissional, ministerial, mas um ministério forte não suporta uma crise na casa. Um trabalho forte, uma vida profissional forte, não suporta uma crise na casa. Por quê? Porque quando você tem a tua casa edificada, você tem uma casa forte, fortalecida, você tem filhos fortes, você tem a sua esposa, o seu marido que está ali te apoiando, pode vir a crise que for, pode vir a pandemia que for, nada vai mudar. Porque a tua casa está fortalecida na rocha que é Jesus. Mas se você tiver um trabalho muito bom, um ministério muito bom, e a tua casa for fraca, quando vier a crise na tua casa,
Quando acontecer alguma situação dentro da tua casa, o teu trabalho não suporta, porque você não vai conseguir ser no teu trabalho a mesma pessoa que você é hoje. Nós precisamos ver os nossos valores. Nós precisamos olhar para dentro da nossa casa e ver o que realmente precisa mudar lá dentro da nossa casa. O que o Senhor está pedindo para nós hoje. O que nós precisamos colocar em ordem dentro da nossa casa hoje. Talvez essa seja a última chance que nós vamos ter. Rosana, você está falando que eu vou morrer? Não sei. Todos nós vamos morrer. Um dia a gente vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Né? Ninguém vai ficar para semente. Se Jesus não voltar antes, né? E qual é o legado que você quer deixar para os teus filhos? Você quer deixar um legado para os teus filhos assim, poxa, o meu pai era um homem muito trabalhador, era um homem muito, muito bom, mas não se preocupava comigo. O meu pai era um homem que ele saía bem cedinho para trabalhar e chegava em casa só de noite. Quando ele saiu, eu estava dormindo. E quando ele chegava, eu também já estava dormindo. Eu não tinha contato com meu pai. Então, eu não lembro direito dele. A minha mãe era uma mulher assim, nossa, para as pessoas de fora, ela era uma mulher muito boa. Uma mulher paciente, uma mulher querida, mas dentro de casa, era só o sangue do cordeiro. Eu acho que não é isso que nós queremos deixar para os nossos filhos, né? O legado, pelo menos, o legado que eu quero deixar para minha filha, para os meus netos, né? Estou profetizando em nome de Jesus, né? Que vai ter mais de um. O Enzo chega para nós e fala assim, faz isso para mim, eu sou seu único neto. Por enquanto. Esse não é o legado que eu quero deixar para eles. Eu quero que a minha filha, os meus netos, quando eu não estiver mais aqui, lembre-se assim, puxa, a minha mãe era uma mulher que soube me dar amor, a minha mãe foi uma mulher que orava, eu via ela orando dentro de casa, eu via ela clamando ao Senhor, eu via a gratidão no coração dela. Amados, nós todos vamos ter um dia mau na nossa vida. A palavra diz isso, que o dia mau chega, um dia chega. Mas nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus, para suportarmos o dia mau. E para que esse dia mau não nos desestabilize, não nos tire da presença, não nos tire do foco, não nos tire do nosso alvo. Não faça nós perdermos a direção do nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor e deixar que os nossos filhos vejam isso. O Nilson perdeu o emprego, né? Algumas pessoas acho que já sabem, durante essa pandemia. E o dia que ele chegou em casa, ele chegou assim mal, né? Porque a gente não espera, né? Isso, né? E aí a gente foi orar. E aí nós dissemos assim, olha, nós podemos perder tudo. Mas nós não podemos perder a presença do Senhor na nossa vida. Nós não podemos perder a presença de Jesus na nossa casa. E nós não podemos perder um ao outro. Nós temos um ao outro e nós temos Jesus. Então nós temos tudo. O que nós tivermos que passar, nós vamos passar no Senhor. E o Senhor nos dará a direção, o Senhor nos guiará para tudo aquilo que nós precisamos. E é isso que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente. Que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Porque a qualquer momento o Senhor pode vir nos pedir satisfação daquilo que Ele nos deu para cuidar. E o que nós temos feito com aquilo que Ele nos deu para cuidar. Com os nossos filhos, com a nossa casa. Amém? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Você que está em casa também. Que você pudesse se colocar na presença de Deus agora. Fechar os seus olhos. E pergunta para o Senhor. Senhor, o que eu preciso mudar na minha casa? O que está fora de ordem da minha casa? Que eu preciso consertar?
Será que eu tenho vivido mais para mim? Será que eu tenho sido uma pessoa egoísta e tenho valorizado demais as minhas coisas? As minhas realizações? Será que os meus filhos têm visto a minha fidelidade para com o Senhor? Ou os meus filhos vão ser como Manassés, fazer tudo ao contrário do que eu fiz, porque eu nunca ensinei eles a fazer o certo, da maneira certa. Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus descendentes? Será que se você soubesse hoje que os teus filhos poderão ser homens castrados espiritualmente no futuro, você ficaria em paz? Porque você está tendo uma vida boa? Ou você iria clamar pela vida dos teus filhos? Chorar pela vida dos teus filhos, assim como você chora pela tua vida? Porque hoje existem muitas pessoas eunucas espiritualmente, ou seja, castrados espiritualmente, que não conseguem produzir frutos espirituais. E eu acho que não é isso que você quer para os teus filhos, né? Como pai, como mãe. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós priorizamos a nós mesmos, as nossas realizações, os nossos sonhos, e esquecemos de consultar o Senhor de como está a nossa casa. E abandonamos, ó Deus, os nossos filhos, deixamos os nossos filhos, Pai, sendo criados de qualquer maneira. Pai, nos perdoa nessa noite, Senhor. Nos perdoa, Senhor, para que nós possamos, daqui para frente, fazer algo diferente, Pai. Nos dê graça, Senhor, para isso. Nos dê sabedoria, Senhor, para isso. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Talvez você não tenha filhos físicos, mas você tem filhos espirituais. E os filhos espirituais também olham para você como um exemplo. Você também precisa deixar um legado para esses filhos espirituais. Coloque também eles diante do Senhor nesse momento. Os teus filhos espirituais, aqueles que Deus deu para você cuidar. Aqueles que Deus deu para você gerar. Aqueles que Deus deu para você ajudá-los a crescer. Pai, nós apresentamos os nossos filhos diante de Ti agora, Pai. E pedimos, Deus, a graça e a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, para direcioná-los para o alvo que é o Senhor, Pai. Que nós possamos acertar esse alvo, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos dê graça, Senhor, para isso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos que os nossos filhos se tornem escravos no mundo, Pai. Nós não queremos que os nossos filhos se tornem eunucos no mundo, Pai. Não, Deus. Nós queremos os nossos filhos para o Senhor. Nós reivindicamos nossos filhos para o Senhor, Pai. E nós entregamos eles para o Senhor. Se até hoje, Deus, nós temos falhado como pais, nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Senhor. E nos dê, Senhor, mais uma chance para fazermos a coisa certa, da maneira certa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu confesso que a outra palavra que eu tinha planejado trazer era algo assim bem legal, sabe? Era algo assim que nos animaria. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós nos coloquemos a nossa casa em ordem. O Senhor quer que nós cuidemos da nossa casa. É isso que o Senhor quer. Amém?
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. E que aquilo que não foi dito aqui, o Senhor possa completar aí no teu coração, o Espírito Santo possa completar.